O rio mais longo da Síria recuou, ressecando as árvores. Nossa! E se algo oculto por séculos nunca tivesse sido destinado a ser descoberto, mas sim libertado? Uma caverna escondida sob o rio Eufrates foi exposta após uma profunda ruptura na terra, revelando o que muitos acreditavam que permaneceria selado até os últimos dias. Dentro da câmara, pesquisadores encontraram entalhes de precisão impossível, avisos escritos em 17 línguas antigas e 4 correntes colossais incrustadas profundamente na pedra sólida. Mas algo estava errado. As correntes não estavam intactas, estavam quebradas e vazias. Desde essa descoberta, a região do Eufrates tem presenciado tremores crescentes, avistamentos inexplicáveis e mudanças biológicas perturbadoras. Sinais que se alinham com as profecias do fim dos tempos em detalhes arrepiantes. Jesus advertiu que quando essas coisas começassem, muitos seriam pegos dormindo. Então, antes de prosseguirmos, se você sentir que algo está mudando, reserve um momento e escreva uma breve oração. Senhor Jesus, desperte-nos e proteja-nos. Permaneça comigo, pois o que descobriremos a seguir pode mudar a sua perspectiva sobre esses sinais. Nas profundezas da câmara recém-exposta sob o rio Eufrates, pesquisadores encontraram algo que nenhuma equipe de escavação jamais havia documentado. No centro da câmara, erguiam-se 4 enormes correntes de sustentação alinhadas precisamente nas direções norte, sul, leste e oeste. Sua disposição não era simbólica, mas estrutural. Cada corrente estava ancorada profundamente na rocha sólida em ângulos exatos, sugerindo que a própria câmara havia sido construída ao redor delas. O metal desafiava qualquer explicação. Cada elo parecia perfeito sem soldas, fraturas ou marcas de ferramentas. Não havia sinais de fabricação primitiva ou avançada. Análises modernas indicaram que a produção de tal material exigiria temperaturas superiores a 3.000 graus Celsius, condições que ultrapassavam as capacidades conhecidas na antiguidade e seriam difíceis até mesmo para a indústria moderna. No entanto, o que mais intrigou os investigadores não foi o design, mas sim o estado de conservação. As correntes não apresentavam corrosão ou deterioração. Apesar de terem permanecido seladas no subsolo durante milhares de anos, suas superfícies permaneceram lisas e intactas. Ao toque, estavam inegavelmente quentes. Análises térmicas confirmaram o calor irradiado pelo metal sem nenhuma fonte na rocha circundante. Não se tratava de energia geotérmica. Era um fenômeno localizado e inexplicável. À medida que as evidências eram examinadas, os paralelos tornavam-se difíceis de ignorar. O número de correntes, seu alinhamento e sua localização no Eufrates ecoavam uma passagem bíblica preservada há muito tempo. Apocalipse 9:15 descreve 4 seres presos junto a este rio, mantidos ali até um tempo determinado. Uma linguagem que fala de contenção, tempo e libertação. A câmara parecia refletir esses elementos com uma clareza impressionante. Há milhares de anos, as Escrituras nos lembram que nada acontece fora do tempo de Deus. Se existem momentos de restrição, também existem momentos de libertação estabelecidos dentro de sua autoridade. Mas o alerta mais profundo não é o que está oculto sob a terra. É o que cresce silenciosamente no coração humano. Como nos dias de Noé, a corrupção não surge repentinamente, mas gradualmente, até que o limite seja ultrapassado. Essas não são apenas advertências antigas. São convites à reflexão, ao retorno e ao reconhecimento de que aquele que restringe é também aquele que redime. O que os investigadores encontraram para além das correntes vazias deixou claro que as restrições eram apenas o começo. À medida que avançavam para o interior da câmara sob o rio Eufrates, a própria estrutura começou a desafiar todos os modelos conhecidos de formação natural. A entrada não era irregular nem quebrada, mas sim moldada com simetria geométrica precisa, como se tivesse sido medida intencionalmente. Os ângulos se repetiam com consistência.
As curvas seguiam proporções exatas, sugerindo um projeto em vez de erosão. Então as paredes revelaram uma segunda anomalia. Uma sequência de símbolos esculpidos em ordem decrescente apareceu, cada um ligeiramente alterado em relação ao anterior. Essas não eram marcas decorativas. Formavam uma progressão quase como uma contagem regressiva que levava ao interior da câmara. Os arqueólogos notaram que o padrão não correspondia a nenhum sistema ritual conhecido, mas sugeria uma questão de tempo, como se algo tivesse sido medido, atrasado e programado para um momento específico. E então vieram os avisos. Ao longo das paredes da câmara, a mesma mensagem aparecia repetidamente em 17 línguas antigas. Civilizações sumérias, adianas, aramaicas, persas antigas e protomitas, separadas pelo tempo e pela geografia, mas todas transmitindo a mesma ordem. Não abram o selo. Guardem-no até o tempo determinado. Essas línguas nunca coexistiram na história. Contudo, a mensagem foi unificada e preservada com precisão. Isso não foi coincidência. Apontava para um conhecimento transmitido através das gerações com um único propósito: advertir. Nesse ponto, a descoberta transcendeu a arqueologia. Começou a ecoar algo muito mais antigo. Em Daniel 12:4, está escrito que certas palavras seriam seladas até o tempo do fim. Em Apocalipse 5:1, um rolo permanece selado até o momento determinado. O padrão é claro. Algumas coisas não estão perdidas, mas intencionalmente ocultas, aguardando o momento certo para serem reveladas. Essas advertências fazem mais do que descrever um lugar. Elas nos lembram que existem limites não apenas no mundo, mas também dentro de nós. Ao longo da Bíblia, o maior perigo nunca foi o que estava oculto, mas sim a facilidade com que o coração humano se afasta da verdade. Portanto, a questão não é mais apenas sobre o que estava selado naquela câmara. É sobre nós. Se esses avisos foram preservados ao longo das civilizações, devemos reconhecê-los agora. E se existe um tempo determinado escrito na história, estamos preparados para ele. Se esta mensagem está abrindo seus olhos, não aguarde para si. Curta este vídeo para que mais pessoas possam vê-lo e inscreva-se no canal para não perder o que vem a seguir. Porque esta não é apenas uma história, é um padrão que ainda está se desdobrando. Continue comigo, porque o que estamos prestes a descobrir vai ainda mais fundo e o próximo sinal pode estar mais perto do que pensamos. Ao cruzar o limiar da câmara interna sob o rio Eufrates, o ambiente mudou imediatamente. O que havia começado como uma exploração física agora parecia entrar em algo controlado, quase contido. Sensores de temperatura registraram uma queda repentina em segundos. A respiração tornou-se visível e uma fina camada de gelo começou a se formar nas bordas da pedra. No entanto, leituras mais profundas da rocha não mostraram nenhum resfriamento correspondente. Não se tratava de fluxo de ar natural, nem de uma mudança climática subterrânea. O frio era localizado nitidamente definido como se existisse apenas naquele espaço. À medida que a equipe avançava, o próprio ar começou a parecer diferente. Os níveis de oxigênio flutuavam além do que qualquer sistema de cavernas fechado deveria permitir. Compostos traço apareceram, elementos que normalmente não se formam em ambientes geológicos fechados. A atmosfera parecia densa, resistente, como se a pressão se comportasse de maneira diferente dentro da câmara. Vários membros relataram vertigem, reações lentas e uma sensação sutil, porém persistente de compressão, embora os instrumentos não mostrassem níveis de pressão anormais. Então vieram as vibrações nas profundezas abaixo do piso da câmara. Os instrumentos detectaram pulsos rítmicos lentos que se repetiam em intervalos consistentes. Não eram réplicas sísmicas nem interferência mecânica. A frequência era constante, deliberada, quase controlada. Não parecia que a Terra estivesse se acomodando. Parecia que algo abaixo estava ressoando paciente e imóvel, mas ativo. Nesse ponto, a investigação chegou a uma constatação crucial. Isto foi, não se tratava de uma caverna natural.
O próprio ambiente parecia ter temperatura, ar e até mesmo movimento controlados, tudo contido dentro de limites invisíveis. Tudo apontava para um projeto intencional, não para uma formação aleatória. Agora, como evidência da Câmara, a música foi catalogada e analisada. A discussão passou da descoberta para a interpretação. Ao longo das escrituras, os momentos em que o mundo natural se comporta fora de sua ordem raramente são insignificantes. Em Romanos 8, 22, está escrito que a própria criação geme como se respondesse a algo além da compreensão humana. Essas perturbações sutis, controladas e localizadas ecoam essa ideia, não o caos, mas a reação. Não a aleatoriedade, mas a resposta. Há momentos na Bíblia em que os próprios ambientes se transformam na presença de algo maior. Quando Moisés se colocou diante da sarça ardente, a terra se tornou sagrada. Quando Elias encontrou Deus, não foi no vento ou no terremoto, mas em uma presença que alterou tudo ao seu redor. Esses não foram apenas eventos. Foram encontros em que o mundo natural respondeu a uma realidade mais profunda. Agora, linguistas, teólogos, geólogos e biólogos foram envolvidos na análise, cada um abordando as descobertas a partir de diferentes disciplinas, mas chegando à mesma convergência perturbadora. Os dados geológicos reforçaram essa conclusão. A ruptura que expôs a Câmara não apresentou evidências de colapso natural. As camadas rochosas estavam separadas por linhas nítidas e não naturais, e os padrões de tensão indicavam força aplicada de fora para dentro e não compressão vinda de cima. Em outras palavras, a Câmara não colapsou. A fenda foi aberta. Isso contradiz diretamente o comportamento sísmico conhecido e sugere uma liberação intencional, em vez de um acidente geológico. Apocalipse 9, 15 afirma: "E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 1/3 parte da humanidade." A linguagem é precisa um número fixo, um local fixo, um momento fixo. Por essa razão, um número crescente de estudiosos argumenta que os 4 seres descritos não são metáforas para o caos ou impérios, mas entidades literais deliberadamente contidas até um tempo determinado. Em conjunto, as inscrições, as anomalias geológicas, as evidências biológicas e as escrituras formam uma única conclusão. O que antes era interpretado como profecia pode agora estar se desenrolando como história. Então, sem aviso prévio, um poderoso terremoto de foco profundo atingiu uma região próxima à fronteira entre o Iraque e a Turquia, enviando ondas de choque por uma área não conhecida por esse tipo de atividade sísmica. O que intrigou os especialistas não foi apenas a magnitude, mas também a localização. Não havia limite tectônico ativo, nenhuma falha histórica capaz de explicar tal liberação de energia. Segundo todos os padrões convencionais, esse evento não deveria ter ocorrido. Em poucas horas, as varreduras revelaram uma ruptura que se estendia por quase 96 quilômetros no subsolo. Mas essa não era uma fratura natural. Terremotos normalmente produzem rachaduras irregulares e ramificadas que dispersam energia pelas camadas de rocha. Essa ruptura fez o oposto. O corte foi preciso e geométrico, mantendo um trajeto consistente como se tivesse sido traçado em vez de rasgado. Os analistas descreveram o fenômeno como estruturalmente intencional, uma expressão raramente usada em geologia. Nos dias seguintes, o próprio solo começou a ceder. Estradas desabaram sem aviso prévio. O solo afundou em amplas depressões. Os edifícios inclinaram-se, não devido a tremores, mas sim à perda repentina de sustentação sob eles. Não se tratavam de deslizamentos de terra ou crateras típicas. O afundamento parecia sincronizado ao longo do trajeto das rupturas, sugerindo uma única força subjacente em vez de eventos isolados. As imagens térmicas acrescentaram mais uma camada de preocupação. Abaixo da falha geológica, sensores detectaram padrões geométricos de calor, zonas nítidas e definidas de temperatura elevada que não correspondiam ao fluxo de magma ou ao atrito.
A rocha circundante permanecia estável, mas essas assinaturas internas pulsavam intermitentemente, como se liberassem energia em intervalos controlados. Nesse ponto, a questão mudou novamente. Não se tratava mais apenas de uma anomalia geológica. Era um padrão que ecoava o que já havia sido observado dentro da câmara. Em Isaías 24, 19, está escrito: a terra está fendida, a terra está dividida, a terra está violentamente abalada. Ao longo da Bíblia, há momentos em que o próprio solo responde a algo além da compreensão humana. Quando Cristo foi crucificado, a terra tremeu e as rochas se partiram. Quando Deus desceu sobre o monte Si, a montanha estremeceu sob a sua presença. Esses não foram eventos aleatórios. Foram reações físicas a uma realidade espiritual. Portanto, quando o solo começa a se mover de maneiras que desafiam a explicação, a questão deixa de ser apenas científica. Continue comigo, porque o que a ruptura revelou não se limitou a pedras quebradas e solo instável. Isso deixou para trás algo muito mais perturbador: evidências de movimento após o confinamento na câmara sob o rio Eufrates. Os investigadores documentaram 4 conjuntos distintos de pegadas impressas profundamente em camadas de pó de pedra fina. Não se tratavam de impressões aleatórias ou perturbações causadas por desabamentos. Eram nítidas, deliberadas e recentes, atravessando sedimentos que permaneceram intocados durante séculos. Cada pegada excedia as proporções humanas normais, com uma estrutura que demonstrava impacto definido do calcanhar-tensão no meio do pé e propulsão para a frente. Tratava-se de um movimento ereto, controlado, equilibrado e intencional. Análises posteriores revelaram algo ainda mais perturbador. A profundidade da compressão sugeria corpos pesando entre 180 e 225 quilos. No entanto, o peso não era desigual ou caótico. Estava distribuído com precisão de forma consistente em todos os 4 conjuntos. Não havia sinais de instabilidade, arrasto ou hesitação. O que quer que tivesse deixado essas impressões se movia com segurança, como se estivesse totalmente adaptado à sua própria força. O comprimento da passada levou as descobertas além dos limites da biomecânica conhecida. A distância entre cada passo excedia o que o corpo humano consegue alcançar sem auxílio. A modelagem sugeriu que tal movimento exigiria estruturas de membros mais longas e fortes, capazes de absorver força extrema sem danos. Isso descartou interpretações errôneas, equipamentos ou qualquer espécie conhecida. Até a poeira contava uma história. Em vez de se depositar para dentro, as finas partículas de pedra haviam sido deslocadas para fora a cada passo. Sob análise microscópica, os padrões assemelhavam-se à força de dispersão de choque, pressionando para baixo e, em seguida, impulsionando para a frente com momento. O solo não apenas sustentava o peso, ele reagia a ele. As pegadas não circundavam a câmara. Eles não se dispersaram. Todos os 4 conjuntos de pegadas se afastaram das amarras e seguiram em direção a passagens mais profundas dentro do sistema de cavernas. Não havia caminhos de retorno, nem rastros sobrepostos. O movimento era coordenado, sugerindo consciência e intenção, não confusão, não fuga, mas propósito. Todos os 4 conjuntos de pegadas conduziam para longe das amarras e para passagens mais profundas. E quando os investigadores finalmente emergiram da câmara sob o rio Eufrates, o foco da investigação começou a mudar. O que havia sido descoberto no subsolo já não parecia estar contido. Relatos de cidades fronteiriças próximas começaram a surgir, e os padrões eram difíceis de ignorar. Moradores descreveram figuras altas, semelhantes a sombras que apareciam à noite ao longo de estradas, campos e cristas de montanhas. Testemunhas falaram de uma altura anormal, formas alongadas e uma presença que transmitia uma sensação avassaladora de pavor. As figuras não se comportavam de maneira errática. Permaneciam imóveis em silêncio e então desapareciam sem fazer barulho. Não houve contato direto,
mas o impacto psicológico foi constante. Muitos descreveram a mesma sensação, a de estarem sendo observados por algo consciente e incompreensível. Ao mesmo tempo, o próprio ambiente parecia reagir. Os animais pararam de vocalizar. Os cães se recusavam a sair do abrigo. Os insetos noturnos desapareceram. Esse silêncio não era comum. Criou uma tensão que expôs algo mais profundo, a fragilidade da certeza humana diante do invisível. E é aqui que o significado começa a se aprofundar. A humanidade sempre se sentiu inquieta ao se deparar com o que não consegue compreender. O medo pode ser uma resposta natural à sobrevivência, mas também pode servir como um aviso interno, um sinal de que algo está mudando além do nosso controle. Quando o próprio ambiente silencia, amplifica essa percepção. Lembra-nos de quão pequenos somos diante do que não podemos ver. Nas Escrituras, a escuridão muitas vezes representa incerteza, medo e provação, enquanto a luz representa a verdade e a presença de Deus. O silêncio da natureza, em momentos como esse, pode ser compreendido não apenas como ausência, mas como um chamado, uma pausa que convida à reflexão. Um momento em que a humanidade se depara não apenas com eventos externos, mas com sua própria condição espiritual. Porque o medo que as pessoas sentem não é causado apenas pelo que acontece ao seu redor. Também está enraizado na incerteza do que está por vir. Quando o futuro parece incerto, o coração humano fica inquieto. No entanto, a Bíblia não nos deixa nesse estado. Em 2 Timóteo 1:7, está escrito que Deus não dá um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isso revela algo essencial. O medo pode aparecer, mas não tem o propósito de nos controlar. A fé se torna a resposta não como fuga, mas como estabilidade. Ela nos permite permanecer firmes mesmo quando o mundo parece incerto. Portanto, esses momentos não são apenas sinais a serem observados. São convites para tomar consciência, preparar-se e retornar à verdade. Porque quando a escuridão surge, a questão não é apenas o que está acontecendo ao nosso redor. Enquanto os investigadores continuavam monitorando a atividade sob o rio Eufrates, as imagens térmicas começaram a revelar algo que mudou toda a investigação. No interior de uma seção selada da caverna, os sensores detectaram uma figura bípede imponente, inicialmente imóvel, que depois ajustava lentamente sua posição. Não se tratava de distorção nem de interferência. A assinatura térmica era consistente, estruturada e inequivocamente definida. A anatomia não correspondia a nenhuma forma humana ou animal conhecida. A figura apresentava membros alongados, uma estrutura superior ampla e proporções que sugeriam imensa força em vez de equilíbrio. Seu contorno esquelético revelava características cranianas anormais. 2 protuberâncias semelhantes a chifres que se estendiam da estrutura superior, não como crescimentos externos, mas integradas à própria forma. Isso não era decoração. Era um projeto biológico. O ambiente ao redor também reagia. Fontes de luz direcionadas à figura não se comportavam normalmente. Em vez de refletir a superfície, parecia absorver a luz, fazendo com que as bordas da figura se tornassem borradas, quase impossibilitando uma definição nítida. Os sistemas de rastreamento visual padrão tiveram dificuldade em manter o foco, como se a entidade interagisse com a luz de uma maneira ainda não totalmente compreendida. Mais perturbadores eram os olhos. Mesmo na escuridão quase total, eles refletiam sinais infravermelhos diretamente de volta para os sensores. O padrão indicava visão frontal focada, atenta e responsiva. Não se tratava de uma presença passiva. Ela estava observando, não reagindo aleatoriamente, mas rastreando movimentos com intenção. Equipamentos de áudio registraram vocalizações de baixa frequência emanando da posição da entidade. O som não se propagava como a acústica normal dentro de uma caverna. Parecia pressionar o próprio ambiente. Os membros da equipe que monitoravam a transmissão relataram desconforto físico, aperto no peito, náuseas e desorientação mesmo com o volume reduzido.
A frequência estava abaixo da audição humana padrão. No entanto, seus efeitos eram inegáveis. Não era apenas ouvida, era sentida. O que tornou o encontro ainda mais impressionante foi o comportamento subsequente. À medida que a intensidade da luz aumentava, a entidade não reagia com pânico. Ela se retirava lentamente, movendo-se deliberadamente para seções da caverna que antes eram consideradas inacessíveis. Não houve movimentos erráticos, nenhum sinal de medo, apenas controle. E é aqui que o significado começa a se aprofundar. Em 1 Coríntios 15:40, as Escrituras falam de diferentes tipos de corpos terrenos e celestiais, cada um com sua própria natureza e forma. A Bíblia há muito sugere que a existência não se limita ao que vemos ou compreendemos. Ao longo de suas páginas, encontramos seres que não seguem a estrutura humana, mas que existem dentro de uma ordem maior. Quando Moisés se deparou com a presença de Deus, não foi algo que ele pudesse compreender plenamente, apenas algo que ele pôde testemunhar. Quando os profetas descreviam visões, muitas vezes usavam uma linguagem que lutava para capturar o que viam. Não porque fosse obscuro, mas porque estava além da compreensão comum. O que começou sob a terra não permaneceu oculto. Com a intensificação da atividade abaixo do rio Eufrates, a superfície começou a reagir de maneiras que chamaram a atenção imediatamente. Em regiões da Turquia, Síria e Iraque, inundações repentinas e tempestades violentas surgiram com pouco aviso prévio. Os rios subiram a velocidades que a chuva sozinha não conseguia explicar. Barreiras gigantescas projetadas para uma capacidade muito maior. A água não seguiu os caminhos esperados. Em diversas áreas, ela invadiu cidades e campos como se impulsionada por pressão subterrânea, em vez de fluxo superficial. Sistemas de tempestades se formaram rapidamente, ignorando os padrões graduais nos quais os meteorologistas confiam. Em poucas horas, o céu calmo deu lugar a ventos destrutivos e mudanças atmosféricas abruptas. Não se tratavam de eventos sazonais comuns. Sua intensidade surgiu repentinamente, sem os indicadores habituais que precedem condições climáticas extremas. Ao mesmo tempo, os sistemas eletrônicos próximos às zonas de anomalia começaram a apresentar falhas. As comunicações foram interrompidas sem motivo aparente. Os sistemas de navegação apresentaram mau funcionamento. Flutuações de energia ocorreram mesmo onde a infraestrutura permaneceu intacta. Os engenheiros não conseguiram identificar uma fonte elétrica consistente por trás das interrupções. Testemunhas também relataram algo mais difícil de mensurar. Em diferentes locais, as pessoas descreveram a mesma experiência interna. Uma repentina sensação de peso, confusão e um inexplicável mal-estar. Essas reações pareciam independentes dos próprios eventos físicos. No entanto, ocorreram simultaneamente, sugerindo algo mais profundo do que o estresse ambiental. Vários relatos descreveram figuras brilhantes movendo-se pelo céu, mantendo trajetórias estáveis, apesar das condições turbulentas da tempestade. Essas formas não se comportavam como aeronaves ou fenômenos atmosféricos naturais. Moviam-se com consistência imunes aos padrões de vento que perturbavam tudo ao seu redor. O momento desses avistamentos frequentemente coincidia com os picos de intensidade das tempestades, adicionando outra camada ao padrão. Nesse ponto, os eventos não podiam mais ser vistos isoladamente. O clima, a tecnologia e a percepção humana pareciam responder simultaneamente, como se reagissem a uma única influência invisível. Em Lucas 21:25, está escrito que haverá sinais no sol, na lua e no mar, e angústia entre as nações à medida que as forças da natureza começarem a se comportar de maneira inesperada. Ao longo da Bíblia, há momentos em que o mundo natural responde diretamente a uma presença maior. Quando Jesus acalmou a tempestade, o vento e as ondas obedeceram-lhe instantaneamente. Quando ele andou sobre as águas, a fronteira entre a lei natural e a autoridade divina deixou de existir. Estes não foram apenas milagres. Foram revelações que mostraram que a própria criação não é independente, mas sim responsiva. Assim, quando o nível do mar sobe, o céu se altera,
e os sistemas começam a falhar. A questão não se resume mais apenas ao clima. Desde as primeiras páginas das Escrituras até suas visões proféticas finais, o rio Eufrates nunca foi descrito simplesmente como um rio. Ele se ergue como uma fronteira tanto física quanto espiritual, marcando momentos de divisão, transição e o tempo divino. Em Gênesis 2:14, ele é mencionado como um dos 4 rios que fluem do Éden, o lugar onde a humanidade viveu pela primeira vez em comunhão direta com Deus. Naquele início, o Eufrates não era uma linha de separação, mas parte de um mundo ordenado, íntegro e alinhado com seu Criador. Mas com o desenrolar da história, o significado desse rio começou a mudar. Ele se tornou uma fronteira entre nações e impérios, uma linha divisória entre o conhecido e o que estava além. Quando Deus falou com Abraão, definiu a terra prometida como se estendendo do rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Isso marcava a extensão da herança, mas também o limite, um lembrete de que até mesmo a bênção opera dentro dos limites estabelecidos por Deus. Séculos depois, quando Israel enfrentou o exílio, o Eufrates reapareceu não como um lugar de promessa, mas como um lugar de consequências. Impérios como a Babilônia surgiram em suas margens, tornando-se instrumentos através dos quais o julgamento e a correção se desenrolavam. O mesmo rio que outrora simbolizava bênção, agora simbolizava separação, à medida que o povo de Deus era levado para longe de sua terra. Contudo, mesmo no exílio, a fronteira permaneceu sob sua autoridade. Não era permanente, era proposital. Quando chegamos ao livro do Apocalipse, o significado se aprofunda ainda mais. Em Apocalipse 16:12, o Eufrates é descrito secando para preparar o caminho para o que virá a seguir. Isso não é mais apenas geografia. É uma questão de tempo, um sinal de que uma fronteira há muito estabelecida está sendo removida não aleatoriamente, mas de acordo com um plano já traçado. Esse padrão início-fronteira, exílio e libertação revela algo essencial sobre como Deus age ao longo da história. Ele estabelece limites, permite movimento dentro deles e, em momentos determinados, altera essas fronteiras para cumprir um propósito maior. O Eufrates se torna testemunha desse processo através das gerações. E é por isso que muitos agora descrevem o momento presente não como um fim, mas como um limiar. Um limiar não é um destino, é um ponto de travessia. Uma vez ultrapassado, ele conduz a algo novo, algo irreversível. Ao longo das Escrituras, esses momentos costumam ser silenciosos antes de se tornarem visíveis. Quando Noé entrou na arca, o mundo exterior continuou como de costume, até que a fronteira fosse cruzada. Quando Moisés se encontrou diante do Mar Vermelho, este era uma barreira intransponível, até se tornar um caminho adiante. Em cada caso, a mudança não foi um caos imediato, mas uma transição guiada pelo tempo divino. O que se desenrola agora não é mais uma série de eventos isolados, mas uma convergência onde geologia e atmosfera, biologia e experiência humana começam a se alinhar no mesmo instante. Sob o rio Eufrates, o solo se fratura com precisão. Acima dele, tempestades se formam sem aviso prévio. Em diversas regiões, a percepção humana se transforma marcada por uma inquietação compartilhada e uma consciência inexplicável. Cada evento isoladamente pode ser estudado, mensurado e explicado, mas juntos formam um padrão que transcende uma simples explicação. Ao longo da história, as Escrituras jamais descreveram os momentos finais como um evento único. Elas descrevem um alinhamento, uma sequência, um padrão, onde múltiplos sinais aparecem simultaneamente, reforçando-se mutuamente, até que não possam mais ser descartados como mera coincidência. Em Mateus 24:33, a instrução é clara. Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo. Não um único sinal, mas muitos. Não dispersos, mas convergindo. Esse padrão já se repetiu antes. Nos dias de José no Egito, o aviso não veio por meio de um único evento,
mas por meio de uma sequência de sonhos. 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Os sinais foram dados com antecedência, não para criar medo, mas para preparar. Aqueles que reconheceram o padrão foram preservados. Aqueles que o ignoraram enfrentaram as consequências de estarem despreparados. Em outro momento, antes da queda de Jericó, os sinais não eram estrondosos nem caóticos, eram deliberados e repetidos. Durante dias, o povo de Israel caminhou em silêncio ao redor da cidade, seguindo um padrão que, a princípio, fazia pouco sentido. Mas quando chegou a hora, os muros não caíram aleatoriamente. Eles se alinharam com o tempo, com a obediência, com o propósito. Mesmo no ministério de Jesus, os sinais que cercavam sua presença não eram isolados. Cegos receberam a visão, tempestades foram acalmadas, mortos ressuscitaram e a verdade foi proclamada com autoridade. Cada sinal, isoladamente, poderia ser questionado, mas juntos formavam uma convergência que revelava algo maior do que qualquer evento isolado poderia explicar. Essa é a diferença entre coincidência e padrão. A ciência pode explicar fenômenos individuais, pode descrever terremotos, sistemas climáticos e respostas biológicas, mas não explica facilmente por que essas coisas começam a se alinhar, por que ocorrem juntas, se intensificam juntas e apontam na mesma direção. As Escrituras, porém, falam diretamente sobre esse tipo de convergência. Descrevem momentos em que o mundo natural e o mundo humano respondem simultaneamente a uma mudança que nem sempre é visível a princípio. Porque a convergência não é apenas externa, ela também acontece internamente, momentos em que os eventos ao nosso redor começam a refletir algo que se agita dentro de nós. Uma sensação de que algo está mudando, de que o tempo está passando, de que a consciência está sendo despertada. À medida que o padrão se revela, a questão não é mais se esses eventos podem ser explicados individualmente, mas o que eles significam juntos. A história mostra que há momentos em que a humanidade se encontra num limiar, inicialmente silenciosa, quase imperceptível, até que o peso da mudança se torna impossível de ignorar. Os sinais não chegam todos de uma vez. Acumulam-se camada por camada até apontarem para algo maior. Se isto não é coincidência, então que limiar estamos a atravessar? Nas Escrituras, sempre houve momentos como este. Antes da Páscoa, no Egito, houve uma separação final, luz num lugar, escuridão noutro. O povo foi instruído a preparar-se, não porque o evento já tivesse acontecido, mas porque estava prestes a acontecer. O limiar não era a praga em si, mas a decisão de ouvir e responder. Quando Ló foi avisado para deixar Sodoma, a cidade, continuou como se nada tivesse acontecido. A vida continuava. Ainda não havia nenhum colapso visível, nenhuma destruição iminente. O limiar era invisível para a maioria, mas era real. Aqueles que o reconheceram, agiram. Aqueles que hesitaram, permaneceram. Até mesmo a parábola das 10 virgens fala desse momento. Todos estavam esperando. Todos estavam cientes do que estava por vir. Mas apenas alguns estavam preparados quando a hora chegou. A diferença não era o conhecimento, mas a prontidão. E é aí que a questão se aprofunda. Se a contenção se transformou em libertação, o que vem a seguir? Porque nas Escrituras a libertação nunca é sem propósito. Quando algo há muito reprimido começa a se mover, isso sinaliza uma transição. Não um caos sem sentido, mas uma mudança dentro de um plano maior. O desafio sempre foi o mesmo, não simplesmente observar os sinais, mas compreender o momento em que ocorrem. Esses eventos são avisos ou o início do cumprimento. A Bíblia frequentemente mostra que os avisos vêm antes do cumprimento, não depois. Eles são dados como oportunidades, momentos em que a consciência pode levar à mudança. Mas também são indicadores de que algo iniciado há muito tempo está começando a se desdobrar. E se os sinais já estão aqui, estamos suficientemente despertos para reconhecê-los, porque o reconhecimento sempre foi a linha divisória. Em cada geração, houve aqueles que viram e aqueles que ignoraram, aqueles que ouviram e aqueles que permaneceram inalterados.
Os sinais em si não impunham a crença. Eles revelavam a condição do coração. Portanto, este momento não se trata apenas do que está acontecendo no mundo. Trata-se de onde nos posicionamos dentro dele. Estamos observando ou estamos distraídos? Estamos conscientes ou estamos adormecidos? Estamos nos preparando ou estamos esperando por uma certeza que talvez nunca chegue? Estas não são perguntas feitas para criar medo. Elas visam despertar a compreensão, porque a história mostra que quando o limiar é cruzado, não é o evento em si que define as pessoas. Se você ficou comigo até este momento, obrigado. Reserve um momento para refletir e, se esta mensagem lhe tocar, escreva uma breve oração nos comentários. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e continue conosco, porque o que está por vir pode ser mais importante do que tudo o que vimos até agora.